dizer que a balada ajudou você a ganhar experiência em venda. A coisa boa de ganhar comissão, assim, 100% comissão. Isso aqui que eu faço... Isso te ajudou também no Summer Challenge? É muito mais rápido, realmente, só indo lá, botando a mão na massa. Olá a todos, bem-vindos a mais um Café com Creme da Cardoche Realty. E hoje temos um convidado muito especial, que é o nosso grande Realtor Edgar. Edgar, muito bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente nesse podcast. E eu queria que você passasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Quem é o Edgar? A nossa família, né, viemos do São Paulo, Guarulhos, e viemos aqui em 1986, 87. 86? O meu pai explicava essas coisas para mim. Eu não lembro muito, eu não sei muito da história do Brasil. Mas supostamente naquela época teve uma crise financeira. Bastante. Naquela época, em 86, tinha bastante, sim. Então, meu pai era advogado no Ford, lá em Guarulhos. E daí... as coisas não estavam dando certo. Então, eu acho que meu pai teve um primo que estava morando em New Jersey. E naquela época, nós viemos aqui com visa de turista. Chegamos lá em New Jersey e foi de lá em 1986, 7, daí ficamos aqui. Então, levaram muito tempo a pegar o green card, né? Mas foi assim, nós vivemos uma vida... Era difícil, né? Realmente era uma vida de pobre e pobreza e tudo isso. Aqui nos Estados Unidos mesmo? Aqui nos Estados Unidos. Aqui. Nos Estados Unidos, na verdade, antes do crise, meu pai era advogado, minha mãe era professora, então a nossa família, na verdade, em Guarulhos tava ok, tava tudo certinho. Saiu mesmo por causa da crise no Brasil e veio para cá de mudar de vida. Teve a oportunidade de vir aqui e meu pai falou, vamos. Eu acho que nós nem dinheiro, nada, só saímos com tudo e vimos direto para New Jersey, né? Então, naquela época, eu acho que eu posso dizer, na minha família, nós éramos os pioneiros. Chegamos lá e não teve muita ajuda, não teve assistência, não teve muito... Assim, não teve essa sensação de comunidade brasileira ainda. Era bem, assim... Nós morávamos em um lugar pobre de New Jersey e era um lugar, assim, realmente... Eu tenho muitas histórias que aconteceu, mas, assim, há coisas que realmente foi bem difícil naquela época. E depois de lá, nós mudamos para Winter Park. Né? Vocês vieram de New Jersey para Winter Park aqui perto, né? Aqui pertinho de Orlando. Exatamente. Okay. Mas não no lado perto do Rollins College. Não, no outro lado. O outro lado do Winter Park. Certo. Então, então lá também foi uma vida, foi puxado a vida, né? Era bem difícil para nós. Não teve comunidade brasileira. Isso foi quando, mais ou menos? 1900 e alguma coisa ou agora, assim, 2000 e pouco? Não, 90. 1990, 91, 92, por aí. Então, naquela época, nós, já mudamos lá. E também, não... Assim, quando você vem aqui como imigrante estrangeiro, sem comunidade da sua própria raça, do seu povo, sim, você vai encaixando onde que você puder. Da melhor maneira possível, né? Para conseguir... Como coisa que o brasileiro faz sempre, né? É verdade. Mas, então, teve muito porto-riquenho, teve várias raças de muitas, como se fala, minorities, né? Minorities. Então, nós tudo juntos, você acaba aprendendo tudo. Então, assim, eu aprendi espanhol, aprendi muitas coisas. É ali que você aprendeu espanhol. Foi assim. Porque não sabe, como ele veio muito novo para os Estados Unidos, ele praticamente aprendeu português aqui, né? Um pouco se lembra do Brasil e falando com um brasileiro aqui. Exatamente. Assim, aprendi em casa, mas, claro, a maioria se eu ia conversar 10 horas por dia, 5 horas por dia, talvez 30 minutos disso ia ser em português, o resto ia ser em inglês ou espanhol, coisa assim. Então, foi assim. E... passou um tempão, depois que nós conseguimos o green card, que eu já estava quase no high school, que é o colégio que eu aprendi. Eu sei que é outro nome hoje, mas... Ensino médio. Então, depois que chegamos no high school, nós já estava com o green card e tudo assim. Então, aí a vida foi melhorando assim. E até 2001 é que eu se graduei do colégio. E então, normalmente a graduação é em maio, né? Então, eu já assinei os contratos tudo para entrar nos Marine Corps, né?
E daí aconteceu o Daí ataque. você foi direto. Aí daí aconteceu o ataque. Aconteceu o ataque. Então, eu não fui ainda. Porque, na verdade, no colégio, o único jeito que eu graduei, na verdade, é porque eu tava em esportes e coisa assim. Porque eu, na verdade, não tava nem aí com a escola. Eu sempre fui um estudante, assim, que... Se você for, olha, tem que levar essa tema em casa e fazer essa lição em casa, eu nunca fazia. Mas eu sempre Você podia... queria esportes, mas você não era interessado em estudar. Não gostava de estudar. Apesar que aqui no Real Estate ele estuda bastante. Mas naquela época, pra mim, sabe, era mais zoeira, sabe, mulherada. Eu tava pensando assim já. Não Queria fazer festa. Só certo. festa, só balada. Eu tava assim, a minha mente era assim. Mas se você pratica esporte no colégio, você tem que ter uma certa nota. Senão você não consegue. Senão não deixa jogar. Então, era assim, por causa disso, isso me ajudou muito. E depois que eu graduei no colégio, eu tive que voltar. Então, eu andei lá, todo mundo, sabe, tem o papelzinho, você graduou, tudo. O diploma, né? Mas o meu era vazio, porque eu tive que voltar ainda depois que eles me deixaram andar em frente de todo mundo e tudo assim, porque tava faltando umas 2 classes ainda. Então, eu fui lá, fiz tudo isso, graduei, todo mundo pensava que eu saí da escola e já tava andando na minha vida, mas eu tive que voltar e fazer mais 2 classes, né? E é engraçado, né? Chamava de super senior, é o cara que teve que voltar a fazer mais um pouco, né? Então, foi assim, eu tive que voltar, fazer mais umas classes durante o verão. E daí eu já assinei tudo. Eu tava com só 17 anos de idade naquela época, porque eu comecei a escola 1 ano mais cedo, com 4 anos de idade. Então, depois disso, eu tava esperando, eu falei, sabe o quê? Se eu vou agora, eu acho que eu vou voltar Natal, ou, sabe, um tempo assim, eu não sei. Eu falei, sabe, eu acho melhor eu esperar. E lembra, minha mente só na balada e saindo, coisa assim. Falei, deixa eu ir pro exército, ou pro Marine Corps, o treinamento inicial, que se chama boot camp, né? Sim. Eu vou pro boot camp em dezembro, pra daí quando eu se formar, vai ser março, que é na época de praia e tudo aqui de novo, né? Então, Você calculou certinho pra ir pro Marine Corps. Ok. Acho que meu pai fala que é engraçado, mas é verdade. O brasileiro é uma criatura inteligente, né? Sim. Muito inteligente. A gente faz de tudo aqui nesse país. Faz de tudo um pouco. Então, nós sempre, sabe, eu calculei realmente para voltar e ir para festa. Mas o que aconteceu? Durante essa época que eu estava esperando, aconteceu o ataque no New York. Né? Sim, das Torres Gêmeas, né? Exatamente. 2001, né? 2001. Nossa, então, eu lembro que aconteceu e eu acordei. E todo mundo, cara, você viu que... Eu até achei que era um filme. Eu não acreditei que estava acontecendo. E daí, claro, os caras do exército estavam me ligando. Ei, eu preciso que você venha aqui agora pro escritório. E porque eu acho que eles estavam com medo, porque eu podia sair do contrato ainda. Até você ir... Daí eles queriam segurar você. Claro. E daí eles me perguntaram, você ainda vai ir? E eu falei, eu vou ainda. Né? Porque, pra mim, eu não tive nada, sabe? Eu graduei do colégio com notas o mínimo do possível para graduar. Era assim, 2.1 ou 2.2. O máximo é 4 e menos de 2 não dá para graduar. Era uma coisa assim. Então você estava bem próximo. Eu estava bem na linha. Estava na linha. Quase que não vai. Quase. Então, eu falei, sabe o quê? Eu não tenho mais nada da vida. Eu estava só trabalho assim, trabalhei McDonald's, todos esses trabalhos aí, eu não tô falando nada ruim disso, mas sim, você começou, tem que começar em algum lugar, tá certo? Você exatamente. Fez o que tinha que fazer, então, correto. Trabalhei em tudo, restaurante, fast food, né, comida de conveniência, não sei. Sim, fast food, mas pode falar. Fast food. E daí também trabalhei Winn-Dixie, trabalhei Taco Bell, trabalhei todos esses trabalhinhos, né, TJ Maxx. Então, eu fiz todas essas coisas assim naquela época, porque... Mas você chegou a fazer alguma coisa relacionada à guerra? Quando você listou para fazer parte do Marines? Você chegou a ir alguma coisa durante os ataques? Chamaram então, na minha época, eu fui... Na verdade, fui por volta do mundo muitas vezes quando eu entrei, né? Eu fui em 2001. 2002 foi a invasão, invadiram, né? Os Estados Unidos foi invadiu o Iraque. E daí foi lá pro Iraque, Afeganistão, tudo assim aconteceu daquela época. E você fez parte de tudo isso? Fiz. Então, mas da minha parte,
É difícil falar sobre isso, porque, vamos supor, meus irmãos também foram. Ah, seus irmãos também fizeram parte? Meus dois irmãos também eram do Marine Corps, a minha irmã era do Army, né? A irmã foi pro Army, vocês foram tudo pro Marine. Então, na época que eu era pra ir, era interessante, porque era assim... eles têm uma lei nos Estados Unidos que não pode mandar toda a família pra guerra. Sim, então, faz sentido. Então, a minha mãe, que foi super engraçado, eu já estava pronto para ir, era para ser o gunner. O CO Gunner é o cara que, quando eles estão dirigindo o Humvee... Aquele, tipo, não é um barco, é tipo aquele... É mais que tem a metralhadora em cima que você está falando. Exatamente. Certo. Então, eu era o CO Gunner, que era para ser. Então, o CO é o Commanding Officer, ele é o oficial que manda não no batalhão, era nível menos do que isso, que se chamava Battery, que é de Artillery. Então, eu era para ser o Gunner do CO. E daí, a minha mãe foi lá e ligou e falou, vocês vão matar a minha família inteira. Foi e reclamou para os recruiters, né? Eles ligaram, fez uma coisa lá que chegou até o comandante de tudo e ele falou, olha, Edgar, nós já tava saindo, eles me botaram com outro grupo que foi lá pro Japão em vez de ir pro... Daí você acabou indo pro Japão. Então cada vez que eu fui fazer, assim, minhas coisas realmente para ir pra guerra, assim, uma coisa aconteceu é que eles ficaram me mudando para outro lugar. Então você acabou não indo pra guerra mesmo. Exatamente. Então eu fiz todos os treinamentos, era de infantaria, era de artillery também, que é como se disse, tem uma arma bem grande, né? Sim. Você tem que carregar num caminhão assim, é o howitzer, né? Então, eu tava com esses grupos, mas cada vez que eu ia lá, eu falei, Edgar, desculpa, nós tem que mandar você. É bom. Então, foi uma coisa boa no final. Era assim uma coisa que caiu do céu, porque na verdade os grupos que eu tava junto, tudo foi atacado também. Mas tua família, teus irmãos, tua irmã, tudo ok? Todo mundo tá ok. Até meu irmão também teve um caso lá que ele trocou um lugar com um cara um dia, e daí chegou uma bomba e o cara que trocou o lugar com ele, que ele era pra estar lá... Acabou falecendo? Não faleceu, agora ele tá foi atacado. Então ele não faleceu, ele só... mas a vida dele agora... Sabe? Entendi. Tá bem difícil. Então, assim, muitas coisas assim aconteceram que era bem estranho, né? Que vamos falar que é milagre, coisa assim, que salvou a nós. Na época eu tava bem com raiva, né? Eu até fiquei chateado com a minha mãe, que eu falei, caramba, por que você vai ligar e falar uma coisa assim pra eles? Agora eu assim, entre o batalhão, as pessoas estão pensando que eu tô tentando escapar das coisas, eu não tô querendo, sabe, fazer a minha parte. Não, mas daí depois eu percebi, sabe? Então era interessante que isso aconteceu. Mas também eu fui todos os lugares por volta do mundo que assim teve qualquer treinamento, principalmente com Coreia. Eu treinei muito lá, com o Japão e tudo assim, para preparar para se tivesse uma guerra lá, com a China também, nós estávamos preparados. Então, mas foi uma experiência super legal. Eu recomendo, assim, tipo, se você mora nos Estados Unidos, você está graduando do colégio e você não sabe o que você vai fazer. E fazer enlist, né? Fazer exatamente. Parte porque é de 4 anos que você faz isso, os benefícios que você recebe depois que você voltar é top. É coisa que você pode ir para a faculdade de graça. Legal. Então, você até para coisa imobiliária, né? Compra de casa que você usa aqui. Ele já vai explicar para vocês um pouco sobre isso também. Então, foi uma coisa assim, foi uma boa experiência. E quando eu voltei é que foi difícil. Se eu ia falar quem é o Edgar, eu sou uma pessoa que... Eu posso dizer que eu já fui rico e pobre várias vezes na minha vida. Sabe, nasci num bom estar. O que não tem problema nenhum. E daí caí pra nada, subir, cair. Então, várias vezes já passei por muitas coisas. Até para comprar casa, apartamento, até sem casa nenhum, que eu tava assim, me botaram para fora e perdeu a casa com foreclosure, pegou eviction e tudo. O que importa é assim mesmo. Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta. Sempre se levanta. Então, isso que é mais importante. Isso para mim foi uma coisa que eu aprendi muito na vida, com experiência mesmo. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que é difícil eu ficar assim no chão chorando por causa das coisas. E nem pode, tem que levantar mesmo. É isso mesmo. E faz parte muito da cultura americana isso, inclusive. Claro. É até normal acontecer. Altos e baixos e o pessoal se levanta. Essa é a grande coisa nos Estados Unidos, né? Grande, você consegue sempre se reerguer.
e reconstruir o que você tinha, não importa onde você estava. E se você vai pro exército também, é um tipo de... É parte do ego, né? Parte do orgulho dos caras lá. Porque eles falam que se você é tipo alfa, que dizem, né? Você tem um certo sentido que você tem que ser o head of household. Você tem que... Sabe? Então é uma coisa assim pra mim que eu não podia imaginar que a minha vida chegava num ponto super baixo, que eu não sabia o que fazer, onde é que eu achei como é que eu ia pagar essa despesa, como é que eu ia fazer... Então, quando eu chegava aí, era assim os momentos que eu tive que realmente me achar, né? O soul search, para ver o que eu podia fazer para sair. E quando, você ficou no Marine Corps até quando? Quando que você saiu? Saí em 2010. 2010. Daí, 2010, você foi para onde? O que você foi fazer? Então, é interessante que você fala isso, né? Porque, falando sobre o real estate, eu, na época de 2008, comprei condomínio. Né? Você chegou a comprar? Antes mesmo de ser corretor, você já comprou um imóvel para você? Comprei, e era com VA Loan. E Ok. você sabe, naquela época, se eu falasse para você o que nós fizemos para conseguir o empréstimo, ia ir preso hoje se isso acontecer, né? E lá naquela época... Não comenta essas coisas. Naquela época, nossa, para conseguir um empréstimo, era você só ir lá e falar, eu ganho isso... Pelo VA. Antes das leis começarem tudo trocar por causa de tudo crise que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Era muito mais simples, né? Muito mais simples. E eu não tinha crédito nenhum. A minha cabeça era assim, que eu tirava o dinheiro e escondia em caixa e botava embaixo do como se diz, da cama, né? Escondia na cama o dinheiro. A minha mentalidade naquela época era bem básico nisso. Eu pagava tudo com dinheiro, não queria crédito, não queria empréstimo, não queria nada. Mas aí quando eu ia tentar comprar casa, não teve... tinha crédito nenhum. Então foi mais ou menos assim, mas deu um jeito de aprovar o loan. Isso. O VA Loan que o Edgar está comentando com a gente aqui é um empréstimo bancário para quem faz parte do Exército, ou do Marine Corps, ou do Forças Aéreas Americanas, que eles têm esse incentivo para quem faz os 4 anos, né? Depois disso você pode aplicar para esse VA Loan, quer dizer, Veteran Affairs. É um empréstimo dedicado a eles, que eles têm, é exclusivo a quem faz parte de qualquer parte, entre Army, Marine Corps, Air Force. Daí tem direito. Eles têm muitas facilidades, eles têm que dar praticamente entrada nenhuma, né? Financia 100%, mas é só para quem faz parte, não é válido para quem vem do Brasil, estrangeiro. Eu não tenho isso, eu não fiz parte, então não tenho direito a isso também. Então, só para entender um pouco melhor, eu não sabia muito dessas coisas, né? Teve meu amigo ligou e falou, olha, tem oportunidade aqui, compra aqui. E eu acho que era um condomínio perto do aeroporto. Eu comprei, era tipo $140 mil, uma coisa assim. Eu só sei que no final eu recebi um cheque de volta no title closing. Eu acho que era $20 mil. Eu não sei. Você recebeu o dinheiro de volta no dia do fechamento? Recebi dinheiro, sabe, em vez de pagar. E daí eu tive 2 empréstimos. Então não era só um, era 2. E um era tipo, os juros dos dois desculpa. Os juros dos dois eram altos. Mas um era mais alto que o outro. O menorzinho era mais alto. Você fez um grande e um pequeno, 80-20, né? que chamava. Isso é 80-20. Isso era comum em 2008. Não existe mais. Alguns bancos começaram a fazer de novo, mas é aí que mora o perigo. Devia evitar. Deveria evitar. E, sabe, eu não sabia. Então, eu teve um empréstimo de 2 pagamentos em um. E não sei, eu pensei, ok, tá bom. E o cara falou, olha, só espera 1 ano, 2 anos. Esse empréstimo realmente é difícil, eu não recomendo para ninguém. Mas daqui 1 ano, 2 anos, você faz um refinanciamento e sai desse empréstimo. Falei, ok, valeu. Tudo começou aí, você só tá vendo foreclosure para tudo o canto, né? Entrou tudo em hipoteca naquela época. Nossa, daí o valor do lugar... Despencou e você não tinha como refinanciar. E não teve jeito de escapar. Então... Pior até é que o empréstimo começou a subir os pagamentos. Você pegou aquele com juros variáveis. Eu peguei o pior empréstimo. Ferrou tudo, gente. Peguei o pior empréstimo possível. E a pior coisa é que teve 2. Então, quando eu tive que ir pro foreclosure, que não teve jeito, eu saí do exército, não teve jeito nenhum de eu pagar isso. E eu deixei ir, porque não teve outra opção. No meu crédito, mostrou que eu tava com 2 charge-off. Então, era igual se eu perdi 2 casas. Então, o meu crédito, nossa, foi pra...
não sei, 400 e pouco. O único motivo que não fazia bancarrota naquela época é porque eu não tive dinheiro para pagar o advogado. Porque você tem que pagar uma entrada, né, para começar o processo. Sim, o processo de falência. Então eu falei, sabe, então o meu crédito foi, sabe, pro vaso. O crédito foi vai pro buraco, não tem que fazer. Aí vai mesmo. E eles falaram, você não pode comprar casa. Naquela época era 7 anos. Eles falaram para mim, 7 anos que eu não podia comprar casa. Então imagina, não pode alugar, não pode comprar. Sabe, tem que ficar no sofá de tem que ficar no lugar do irmão, daí vocês brigam, daí você tem que sair de lá. Então tudo isso... fazer, Então foi uma vida, e a pior coisa que eu casei naquela época. Você casou ainda? Casei, e daí minha esposa veio aqui bem quando tudo isso estava acontecendo. Então o que você acha que aconteceu com o casamento? Não tem mais o casamento, já era. Já era, né? Então eu saindo do exército foi uma época bem difícil para mim também. Bem difícil. Nossa, passou mentalmente, por bastante perrengue na vida, bastante coisa. Então eu apanhei muito naquela época. Eu saí do exército e também meu corpo, por muitos acidentes, fazendo treinamento, sofrendo acidente e no exército por várias coisas, né? Se você, por exemplo, nós fazia um treinamento que você sabe que tem o US Embassy, né? Eu não sei. Então a embaixada americana. Então tem por volta do mundo. Sim. Se tem qualquer ataque, são os Marines que vão lá. Que vão para proteger a embaixada. Exatamente. Então, inicialmente, quando nós entramos lá, se tem um grupo lá fora, eles gritando, fazendo tudo, tentando entrar. Se não tem arma, ninguém tem nada lethal weapon, né, que pode matar uma pessoa. Matar. O jeito que nós entra lá para tirar eles, ou fazer uns passos, é tudo com coisa que é de riot control. Não é pra matar ninguém. Que vem com aquele escudo na frente. Você tem um shield. Bem coisa de filme. Então você vai andando, todo mundo anda junto assim. Se tem um cara que tá lá dando chute no negócio assim, aí nós abrimos assim, pegamos o cara e entrava com ele e daí fechar a porta assim, tudo de volta aí, né? Então nós fazer isso, tem o pepper spray, tem tudo que nós, sabe? Sim, o sprayzinho de pimenta lá. E a nós, para dar um spray numa pessoa, você tem que receber. Então, para você usar, você tem que receber. Eu falei, então você tinha que apanhar primeiro para poder se defender. Para nós dar tiro com arma, eu não tenho que ninguém mandar bala em mim, né? Mas para o pepper spray, você tem que fazer um curso inteiro. Então, joga nos olhos, daí você tem que correr e fazer um curso inteiro com pimenta nos olhos. Mas, coisa do exército Caramba, quanta aventura. Nossa, eu posso escrever livros. Um livro será a sua próxima aventura, pelo visto. Então, mas assim... E depois disso, o que você fez? Então, viemos aqui, saí do exército, né? E depois passou toda essa parte, perdeu a casa, perdeu a esposa, perdeu o dinheiro, ficou na casa ficou no sofá da família. Então, daí na verdade eu comecei a trabalhar. Foi até que meu irmão, na época, ele falou: Edgar, você quer. Eu tava na faculdade fazendo Network Engineering, que é de basicamente botar todas as conexões de empresas e tudo assim no internet, tudo junto, comunicando, né? Então, na verdade, eu tava se formando com Cisco e com Microsoft também. Os dois têm maneira de network, tudo. Então, estava fazendo o CCNA, é uma certificação, e MCSA também, que é o Microsoft Certified Administrator, MCA. Eu estava na faculdade fazendo isso, e meu irmão falou, cara, você gosta de tecnologia? Eu trabalho aqui no Best Buy part-time. Assim, eu venho uma vez pro fim de semana. Foi daí que você foi parar no Best Buy? Fui daí, Então, aí eu falei, cara, eles estão pagando o quê? $10 por hora? É $10 por hora. Eu falei, eu tenho 20 anos de idade, eu já se formei da faculdade já. Eu tô com uma esposa aqui, eu tô sem lugar para morar, tá tudo assim, tudo caindo, e eu tenho que começar do nada, com $10 por hora, trabalhando com todo mundo que tem 18 anos de idade. Eu tenho 10 mais anos de idade que eles, naquela época, né? Eu falei, nossa, que tapa na cara. É uma coisa assim, você tem que engolir isso, né? Quando você tem uma caída assim na vida... É difícil. Tem que falar, olha, vou começar de novo. Tem que engolir e ir pra frente. Ir pra frente. Fui lá, nunca fiz vendas na minha vida. Eu era sempre bom
na conversa, né? Isso eu acho que até faz parte de sair tanto na balada e fazendo essas festinhas, tudo, você fica Quer bom. dizer que a balada ajudou você a ganhar experiência em vendas. A balada é tudo de vendas, né? Tá certo. Então, Você tem que conquistar o cliente. exatamente. Tá certo. Então, assim, me preparou muito. Quando eu fui lá, era principalmente dentro do shopping, do Florida Mall até. E, então era bem longe de mim, mas eu dirigi até lá por $10 por hora. E nessa época eu tava morando em Metro West. Ah, né? só no Metro West, ok. Agora porque meu irmão teve um apartamento lá, eu fui morar com ele. E daí, anyways, outra história. Mas de lá eu comecei a trabalhar no Florida Mall. E eu comecei nas vendas, né? Eu sou uma pessoa bem competitiva, mas não pra assim, de ter orgulho de jogar na cara dos outros. É só que eu gosto mesmo, eu gosto de competir. Mas eu ajudo qualquer um subir comigo, porque eu acho que todo mundo ganhando, todo mundo ganha, né? Então, mas eu gosto de ser número 1. Eu gosto que quando eles mandam os e-mails lá, eles falam, esse cara é top, ele é o número 1, ele vendeu o máximo disso. Então, fui lá a primeira vez em vendas, era de vender celular. Nessa época o iPhone lançou pouco tempo antes, ainda estava somente com AT&T. E era uma época assim que, sabe, começou assim. Teve muito mais opções de telefone. Hoje em dia o celular é só Samsung e iPhone, né? Naquela época teve, assim, 20 marcas. Sei lá, BlackBerry era bem popular ainda. Eu lembro do BlackBerry, eu tinha um. Então era assim, mas eu comecei lá e já do nada comecei a fazer contrato, vender as coisas. E não só pro brasileiro, para todo mundo. Entrava brasileiro... Você entendi. E daí os hispano também, fui lá. Americano também... Fui lá. Isso em 2010 você começou, né? 2011. Ah, 2011. Tá. Aquele ano lá foi aquele ano bem puxado. Mas daí quando eu cheguei lá comecei a vender, rapidamente todo mundo me conheceu. Falou, cara, esse cara aqui, nossa, isso... Então daí eu comecei a sentir, eu falei, sabe o que? Essa coisa de vendas não é tão difícil, não. Daí você começou a pegar e embalar. Eu percebi que a venda, na verdade, não é o produto ou o serviço. É mais a conexão que você tem com a pessoa. Isso mesmo. Se você tem, tipo, uma conexão boa com a pessoa, já baixa a guarda. Exato. Eles não ficam tão... As suas recomendações é igual se fosse que eles estão ouvindo isso do pai deles, ou irmão deles, uma coisa assim. Então, eu percebi isso rapidamente. Então, quando eu conversava com o cliente... A minha mentalidade era, deixa eu ser o amigo do cara e tenta ajudar ele. Não vender nada. Que depois que nós somos amigos... Exato. Você ganha confiança, daí o cliente confia em você. Exatamente. Fica vendo como... Tá correto. Tá então, perfeito. assim, eu aprendi assim. E daí, rapidamente, fiquei gerente. E daí, eu tornei o gerente da loja. Então, no Florida Mall, se as pessoas ir lá, abriram 2 lojas de Best Buy lá dentro. Dentro do próprio shopping. E teve uma época que eu era o gerente dos 2. Né? Eu tava em E isso foi que ano já? Comecei em 2016, eu já era o 5 anos depois? 5 anos eu já fiquei o general manager, né? Mas ficou bastante tempo. Então, eu não só fazia isso, né? De noite, então, eu trabalhava de dia vendendo celular. E naquela época até não era comissão, eles davam um bônus. Mas o bônus era assim, todo mundo... Imagina, todo mundo tem que ter uma meta de vendas que tem que chegar a alcançar. E daí eles dão uma parte para todo mundo igual. Entendi. Então, se tem eu lá vendendo 100 celular, tem um cara que vende só 2, se nós conseguimos bater as metas, o cara que vendeu 2 ainda recebe o bônus. Entendi. Então, é assim... Isso eu não acho justo isso, mas era assim a esquema naquela época. Fazia parte. Bom, acelerando um pouco, daí você passou, você entrou como gerente, daí você continuou na Best Buy até chegar na parte de corretor? Ou você fez alguma coisa no meio do caminho? Então, eu também, naquela época, eu dirigia caminhões à noite. Então, nossa, você fazia Best Buy, caminhão à noite. E celular também, vendendo? Celular também. Que maravilha. Então, porque eu precisava, né? Eu também ia pra faculdade também. Eu ia você fez a faculdade depois disso? Tudo na mesma época. Então, era assim, na verdade, eu tava dormindo 4 horas por dia, algumas vezes quebrado também, não era tudo junto. Então, teve vezes que eu dirigia caminhão à noite, saía às 2 horas da manhã, voltava assim, 8, 9 horas da manhã. Chegava no estacionamento, que eu estacionava o caminhão, para eu sair do caminhão para chegar no meu carro,
Eu deitava lá algumas vezes, dormia no meu carro 1 hora, 2 horas. E daí ia pro... Despertava e ia pro Best Buy. Você viu que vir morar nos Estados Unidos, para quem quer ganhar e se ter sucesso, não é fácil, não. Escravos Unidos, né? Escravos Unidos. Mas, então, era assim, eu teve que trabalhar lá, sair, chegava, dormia 1 horinha, levantava, lavava minha cara rapidinho pra tirar, sabe, a cara de cansado? Você dá pra perceber que o cara tá com sono. E daí, sabe, fui trabalhar lá, saí de noite e algumas vezes de lá, dormia umas 2, 3 horas, acordava e ia pro estacionamento do FedEx, Amazon, tudo isso eu já fiz. Então, isso também foi uma vida bem puxada. Bem puxado. Mas o que te levou a entrar no real estate? Por falar nisso, se você já está gostando dessa conversa, deixa aí seu like, inscreve no canal e vamos dar o nosso presente especial para o nosso convidado de hoje. Só garrafa exclusiva. Nossa, da Kardosh Realty com o seu Instagram. Agora eu vou ganhar mais 5 vendas. Exatamente. Pode deixar aqui, deixa aqui. Deixa aqui que fica bonito. É isso, pode deixar. Vamos deixar ali para sua câmera, então, para ficar bonito. Saindo o Best Buy foi uma bênção na época, mas chegou a um ponto que eu também não podia crescer mais. O que está acontecendo hoje em dia também? É uma crise também que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, muitos lugares estão cortando. Então, é de loja, assim, né? Que seria loja física, porque muita gente compra online na Amazon. Restaurante. Então, tá caindo bastante isso daí, né? Estão cortando o labor, né? Então, se um lugar tem 100 horas para gastar por semana para todos os trabalhos que tem que ser feito, eles estão cortando 100 horas para 80. E daí 70. E daí 60. Então, eles ficam cortando a quantidade de horas que tem para dar para o povo trabalhar, mas eles pagam você um pouquinho mais e jogam mais 10 responsabilidades na sua cabeça. Entendi. Então, eles reduzem o pessoal e jogam você para fazer o que o pessoal que eles dispensaram, limpando, ele que faz. Você está fazendo de tudo, né? Claro, então, chegou um ponto que era assim... Era muito estressante. Mas não era que eu não podia aguentar, é que eu não achei... Não teve saída. Se eles estão cortando todas as posições por cima, a posição que eu queria, eles estão cortando, eu fiquei pensando, ok, eles estão me dando o trabalho deles e também não está abrindo aquela posição de novo, então eu vou ficar preso aqui. Não tem jeito de sair. Eu já estava nessa época já querendo sair. Eu já estava pesquisando muito e foi até que a Tati, que trabalha aqui, a corretora, ela falou, Edgar, você já pensou em ser corretor? E eu falei, não sei, sabe? Eu não sei. Você não tem aquela certeza. Você está trabalhando de só comissão. Quando comecei era a mesma coisa. Também não tinha certeza. Não sei se vai funcionar isso. Eu não sou bom de venda. Você fica pensando assim, talvez eu pode vender celular mais uma casa, nossa. Então, tava tudo isso acontecendo. E daí eu falei, eles foram para mim e falaram, olha... Infelizmente, nós vamos cortar... Eles cortaram metade de todos os gerentes na empresa inteira do Best Buy. Best Buy tem 1000 lojas, só para você ter ideia, nos Estados Unidos. É uma marca enorme, né? Nos Estados Unidos é uma corporação super gigante. Sim, são gigantescos. E todo brasileiro conhece. iPhone no Best Buy, coisa eletrônica. E daí eles falaram para mim, olha, nós vamos cortar a sua posição. Se você quer aplicar para essas outras posições, é possível. Ou... Aí nós vamos te pagar o seu salário por 6 meses. Daí eu falei, nossa, eu já tava querendo sair. Eu já tava, pensando o que ia ser minha estratégia de escapar daqui. Já passou meu tempo, né? Eu senti isso já há um tempo que eu tava lá. E daí, eles me oferecendo, eu falei, ok, eu vou aceitar. E nunca eu aceitei. Já passou isso outras vezes também no Best Buy. Você sempre falou que não. Dessa você aceitou que eles estavam te pagando. Essa vez eu falei, sabe o que eu vou aceitar. E todo mundo assim... Não acreditava, porque era uma pessoa lá que realmente eu já ganhei tantos prêmios lá de vendas, de ser número 1, de estar num palco assim com o céu da empresa. Então eu já ganhei muitos prêmios assim, de vendas, coisa assim. Mas para eu sair era uma coisa assim, todo mundo tá falando sobre isso, ninguém acreditava. Mas daí eu falei, eu tenho 6 meses para passar essa classe, né, para passar a prova do real estate, fazer todas as classes, tudo que tem que fazer na preparação para ganhar a licença de ser corretor. Eu falei, nossa, uma prova, eu ouvi falar que essa prova é bem difícil, né? Todo mundo falava isso. Então eu pratiquei muito, estudei, fiz todas as classes, fiz tudo que eu teve que fazer, e daí eu passei a prova na primeira vez.
Eu fiquei até surpreso, porque realmente a prova era difícil, era bem difícil. Mas daí eu comecei aqui, e daí você já sabe, né? Eu cheguei aqui, eu já tava com aquela vontade, porque também eu tive medo. Eu pensei que não ia vender, eu não sabia como eu ia fazer as coisas aqui. Sim. E o que foi o maior, o que você sentiu mais no começo? O que você mais precisava? Treinamento? Como funciona? O que você aproveitou mais no começo? Uma coisa que eu senti aqui, quando eu cheguei aqui, que eu sempre tentava fazer... Você sabe, a minha vida era sempre a coisa assim que nós teve que ficar juntos. Desde que eu era mais jovem. No exército, nós era tudo irmãos. Até eu deixava um cara emprestar minha escova de dente uma vez, quando nós estávamos nos matos, sabe, fazendo treinamento. Eu já não ia emprestar a minha, mas tudo bem. Mas é assim, se eu emprestasse, eu não quero de volta. Pode ficar. Fica com você. Vou usar o dedinho. Mas nós era assim, igual irmãos, né? Nós era assim, família. No Best Buy era assim um tempão. Até que nós não ganhávamos muito, eu fiquei lá, porque um tempão, porque era uma coisa igual a família. Eu gostava de ir lá, eu dava risada muito. Então, o trabalho não sentia como trabalho. Entendi. E daí, quando eu cheguei aqui, eu senti que aqui... Você sabe, aqui é longe da minha casa. Então, o motivo que eu vim aqui, na verdade, é porque teve essa sensação... Tem a estrutura, sabe? Tem uma coisa assim boa... Faz os treinamentos, mas todo mundo aqui apoia o outro. Né? Que bom saber. Então, isso pra mim, essa sensação de, ser uma família, é o que eu mais admiro. É o que eu mais gosto. Porque a coisa boa de ganhar comissão, assim, 100% comissão. Isso aqui que eu faço, se eu não vender, eu não ganho, né? Se você tá num mundo assim, você tem o medo de não vender. Sim. Pode passar um tempo que não vende. Mas você também pode ser milionário se você quiser. Exato. E você tirou a tua licença o quê? Não deu um ano ainda, né? Acho que deu um ano agora. Deu um ano agora. Tá. Foi no finalzinho do ano passado, né? 2023, né? E também eu nem sente assim, porque depois que você tira a licença, você tem que fazer um monte de aula, um monte de coisa assim. E o treinamento aqui também, da Cardoche. Exatamente. Né? Então, até eu poder fazer uma ligação... Foi quase 6 semanas depois, porque até que quando eu passei tudo, eu teve que estar ligando porque o sistema do governo ainda não estava em dia, então não podia ver que a minha licença estava ativo, né? Então foi um tempo antes que eu podia começar. Foi quase, sabe, que é o finalzinho do ano mesmo. Então, mas aqui eu achei, sabe... Você sabe, tem tantos brokers, tem tanto lugar que você pode ir. Sim. Até que fosse mais perto da minha casa, né? Mas, na verdade, eu gostei muito aqui. Até que o meu português tudo... E você viu que funcionou sem problema nenhum? Não, deu certo. Não importa o português, o espanhol, o inglês. Sabe, as pessoas aqui realmente é igual a família. Eu gostei muito aqui. Que bom. Eu acho que aqui é um lugar que... Eu posso vir aqui qualquer hora e sorriso e todo mundo alegre e treinando. E, claro, tem as suas vezes também que quando você está lá uma venda bem difícil, tem umas coisas que não está dando certo, você tem que achar um jeito. E todo mundo aqui é rápido de oferecer ajuda. De dar um suporte, sim. Exatamente. Até vocês. Eu sei obrigado. Respondo a qualquer hora, menos na hora que eu estou tomando banho ou dormindo. Nossa, me ajudou muito. Eu ouvi muitas pessoas falar que o broker, sabe, nem conhece, nem sabe. E aqui teve muitas vezes durante... Porque fim de semana eu trabalho também, né? O dia que você mostra a casa, o tempo melhor vida de corretora a gente não tem férias, né? A gente só tem time off, que eu falo aqui pra eles. Exatamente. Não tem férias, a gente não para nunca. Então, até para fazer isso agora, eu tô pensando, nossa, tem aquela transação, tô esquecendo isso. Viu? A gente não para. Né? É realmente assim. O que foi mais desafiador para você? Qual foi o teu desafio quando você entrou nessa carreira de corretor? Nossa, depois que você pega a licença, você acha que é só, né? Mas Todo mundo acha que é só ter licença, tá resolvido. Já tem a licença, já cai cliente. Já cai cliente no seu colo, tá tudo resolvido. Não, realmente não é assim. Isso é igual uma empresa. Se você abrir uma empresa em qualquer lugar, pode ser restaurante, qualquer coisa. Só você abrir o LLC e você... Tá, daí já tá pronto. Você acha que você vai abrir a porta assim, vai chegar 1000 clientes? Não. Você tem que fazer o marketing, você tem que ir lá buscar cliente, você tem que oferecer coisas, você tem que mostrar que o seu produto ou serviço é bom, que de qualidade. Sim. E você está competindo, você tem competição com todo mundo por perto de você. Então, é uma coisa assim que você percebe que, na verdade, ser corretor é igual você é uma empresa. Você é a sua marca, seu próprio brand. Porque você
seria não individual, porque você está dentro de um treinamento, dentro de uma equipe e tudo, né? Exatamente. Mas é independente, seria um contratado independente, digamos assim. Você tem que fazer acontecer, senão não acontece. Exato, e você tem que ter a tua presença até no redes sociais. Então, tem muitas coisas que Qual você tem feito bastante, tá ficando muito bom sempre. Tô tentando. Não, fica muito bom. Tô tentando. Mas é assim, isso para mim que no início, quando eu percebi que eu se formei na faculdade com business degree, então eu já teve eu tava lembrando de tudo, porque eu falei, nossa, eu tenho que fazer tudo que eu aprendi de empresa na faculdade, eu tô fazendo com eu mesmo aqui. Uhum. E tudo que eu tô achando de sucesso, eu tento ajudar os outros que talvez não tá menos ativos, ou, sabe, tem essas coisas assim, tenta fazer isso, tenta fazer. Então, eu também tento ensinar e ajudar onde que eu puder, porque eu tenho experiências em outras coisas, mas de corretor, a minha experiência é que eu vendi e comprei muitas casas eu mesmo. Uhum. Né? Então, eu com todos os problemas financeiros, crédito ruim... Você já aprendeu também. Eu aprendi. Ajudou. Porque eu lembro do que eu passei naquela época. Então, a primeira casa que eu podia comprar depois de os foreclosures, tudo que aconteceu em 2010, 2008, a primeira casa era $78 mil. Nossa, barato. Casa Bom tempo. Bons tempos. Não pergunte para ele onde é que compra de 78 mil, que você não vai achar mais. Não vai achar. Então, mas era uma casa de 1962. Nova, então. Construção nova. Novinho. Era uma pedra, não podia nem botar um foto assim, sabe? Que caía todo. Não, era tudo pedra por tudo, não podia nem martelar. Era pedra por dentro, assim, tudo de pedra. Tudo, black por tudo. Então, sabe, Caramba. era casa assim. Então, mas era a única opção que eu tinha naquela época. Mas eu aprendi a importância do real estate naquela época, porque por causa dessa casinha, eu vendi anos depois por quase $300 mil, por aí. E com aquele dinheiro, eu tive que dividir com a minha esposa, porque nós separamos. Mas... Essa esposa que você separou da casa que você perdeu antes, ou já é a segunda esposa? Ou essa é a mesma esposa que nós estamos falando? Segunda esposa. Já é a segunda? Já é a segunda. Ah, então tá bom. Separou da segunda também? Separei. Agora você tá solteiro? Solteiro. Ó, as mulheres e garotas interessadas no Edgar está disponível no momento. Mas aí, sabe, foi... Aí naquela venda, nós separamos 50-50, né? Porque o juiz falou que teve que fazer. Mas, normal, faz parte. Faz parte do amor, né? Do amor. Amor total. Mas ninguém casa para separar, todo mundo acha que casa que é para sempre, certo? Então, isso era inicialmente. Inicialmente sempre assim. Não, ela é boa, gente. Nós hoje somos amigos e tudo, então não teve muito problema assim, não. Mas com a venda da casa, assim, ela levou uma grana, eu também levei a minha parte. Isso, com aquele dinheiro que eu recebi, podia comprar a próxima casa e paguei todas as minhas despesas, assim, arrumou tudo a minha vida por causa disso. Uma venda de uma casa que estava no meio do, sabe, lugar de favela e tudo, era a única coisa que eu podia comprar. E deu certo. Né? E aquela casinha lá vendeu, ganhou equity e tudo, e com aquela venda eu podia comprar casa melhor. Daí... O bom é que você agora você pode ajudar seus clientes a fazerem a mesma coisa. Você entende o sonho que a gente sempre explica para todo mundo. Ajude o cliente, né? Nós não vendemos casa, na verdade, nós vendemos um serviço. Então, esse serviço é exatamente ganhar a confiança do cliente e que ele faça um bom negócio. A gente soluciona o problema que o cliente tem. Exatamente. A dificuldade, a dor que o cliente tem. Isso que a gente resolve aqui. Isso que com amor e carinho. Eu realmente acredito no produto, vamos falar, no serviço que nós estamos oferecendo, porque isso, para mim, eu não entendia na época, né? Mas agora eu sei muito mais, eu entendo o porquê. Porque agora você realmente é o dono desse lugar. E conforme o tempo vai passando e vai crescendo o valor, eu sempre falo, olha, você pode botar seu dinheiro numa banca, numa conta bancária que vai acumulando os juros que vai ganhando, né? Se ganha 4%, que é super alto, que nenhum deles ganha assim, só com high yield rate, ia ser um bank account assim de high yield savings. Se você não pode morar naquela conta, você não pode comer naquela conta, você não pode tomar banho no banco, não pode fazer nada. Mas a casa você pode usar para isso. A casa vai crescendo, mas você ainda tem que botar um lugar para deitar a cabeça e dormir. É verdade. Todo mundo precisa. Então, imagina você tá dentro de um lugar que está crescendo o valor, mas você também pode usar. Então, para mim, eu realmente acredito nisso. Isso não é uma coisa que eu tenho que pensar muito. Eu sei porque eu vivi, assim, na minha vida, eu já passei por isso. Isso trocou tudo, né? Em pouco tempo. E agora, questão de treinamento. Com todo o que você aprendeu no passado, o que você aprendeu agora aqui dentro, o que foi mais importante o treinamento para você, para ajudar você a crescer?
na profissão mais ainda? Olha, eu vou te falar sinceramente, a minha grande oportunidade na vida é ser organizado. Eu sei que se uma pessoa só de ser organizado, você pode ganhar sucesso na vida. Você não tem que ser super inteligente. Você não tem que ser muito bom na conversa. Se você é organizado, você já pode fazer muito, você alcança muito na vida. Isso pra mim sempre foi um problema, porque eu sempre fui um cara que era bem espertinho, de criar uma coisa rápida assim na mente. Tem um problema aqui, tem isso. Vamos fazer isso. Com jeitinho e tudo, sabe? Eu consegui um jeito sempre. Até no exército, sempre foi assim. Mas isso não dura. Quando vem as coisas, você não pode fazer um plano de um mês pra frente com esse tipo de estilo de vida. Talvez uma semana, no máximo, 2 semanas. Então aqui, aprendendo como organizar as coisas, isso foi talvez o mais importante. Que até agora é um costume muito ruim que eu tenho de procrastinate. Eu não sei o que é. Procrastinar, eu acho que essa é a mesma palavra em português. Exatamente. Deixar as coisas para a última hora, né? Não sei rolar. Isso é um costume que eu até vi a minha família inteira. Todo mundo. Mais o meu pai. A minha mãe era mais... Muita gente é assim, mas é normal, não é uma coisa. É questão de realmente aprender a organizar. Eu tenho que ser honesto. Eu vou ser honesto porque... Isso você aprendeu aqui daí? Fazer essa organização e melhorar trabalhar. Muito. Melhorar muito. E melhorar muito. Claro, eu não sou perfeito ainda. Estou muito longe. Né? Mas eu melhorei muito. Isso pra mim me ajudou muito. Isso é tudo do apoio daqui. Todo mundo daqui, né? A Raiza, nossa, tanto que ela me ajudou. Sem ela, eu acho que eu ia... muitos dias não ia fechar. A Raiza é nosso anjo da guarda aqui. Também as ligações, aprendendo como ligar clientes, tudo assim. Tudo esses treinamentos era muito importante também. Isso me ajudou, assim... Eu era sempre bom de vendas a cara, assim, olhando para a pessoa. Você pode ver o body language, você pode ver todas as coisas que non-verbal, né? Assim é importante, você pode ver se a pessoa não está gostando do que você está falando, e tudo isso só de olhar na cara. No telefone não tem jeito de saber isso. Você tem que ouvir mesmo o que eles estão falando, talvez você escuta uma coisa, mas você não sabe exatamente. Você tira uma grande parte da comunicação ligando. Mas você tem que aprender como ligar para as pessoas. Muitas das vendas acontecem na ligação de celular, de telefone. Exato. Então, aqui eu aprendi isso muito, porque eu nunca aprendi isso antes. Então, essas 2 coisas aí que realmente me ajudou muito no sucesso. As partes do real estate, eu tenho interesse nisso de qualquer jeito, sempre fui estudando e lendo. Depois você foi aprendendo. Isso te ajudou também no Summer Challenge, né? Ele ganhou o Summer Challenge. A gente fez aqui agora no verão e ele foi o campeão. E isso também te ajudou? Mais alguma coisa que você aprendeu durante isso para atingir a meta que você estava procurando? E também aqui sempre faz treinamento, que é bom porque você sempre está atualizando o que está acontecendo no mercado e também como assim as ferramentas que você tem para fazer um projeto. Sempre é bom ter mais ferramenta, porque daí você sabe. E teve muitas vezes aqui que era engraçado até, que eu penso agora. Teve uma classe aqui de uma pessoa falando sobre vacation homes, né? Uma pessoa que é de Airbnb, coisa assim, de casa. E daí eu ligo com uma pessoa, um cliente que fala, olha, eu quero comprar um condomínio que eu possa alugar a curto prazo, mas eu quero ir lá durante o inverno, sabe? Nas épocas que eu quero vir lá com a família, eu quero ficar lá. Não quero que ninguém esteja lá no condomínio. Eu falei, nossa, nós acabou de aprender isso lá, eu já tenho uma pessoa já usou a prática, isso que é importante. Então sempre foi assim, é engraçado, mas me ajudou muito, porque eu falei, caramba, eu tenho uma pessoa. Eu falei, eu tenho um cara aí que pode te ajudar, então... Tá preparado. Exatamente. Então isso me ajudou muito também, né? Porque assim você tá pronto para qualquer tipo de cliente. Sim. Então, claro, não dá para... Eu não tô no nível de escolher os clientes que eu quero, eu não tô nesse nível ainda. Mas que a gente nem escolhe. A gente sempre tenta... Lógico, a gente quer o melhor cliente, tudo, mas a gente acaba ajudando todo mundo, não mas se você tem preferência de veterano, vamos supor. Sim. Eu tenho mais... É mais fácil de eu vender pro veterano porque eu sou veterano. Para conversar com eles é mais fácil. Eu posso falar mais direto e como nós somos, tipo, irmãos da faculdade, vamos supor, é mais fácil a nós conectar. Sim. Bem mais rápido. Então, para mim, para vender para um veterano... rápido. Muito mais rápido do que... que ele já tem toda essa prática, know-how, você já veio de lá, você já fez para você. Você é veterano, dá vontade de abraçar e beijar já na hora. Né? Mas é porque você tem aquele sentimento de ser família já. Sim. Então, nem conhecendo, já vem assim a nós rapidamente
tem aquela conexão. Então, isso para mim eu prefiro, mas eu atendo qualquer um. Sim. Mas não é que eu prefiro porque eu quero um cliente preferido, é porque para mim é mais fácil. Eu já converso a idioma deles, sabe? Sim. Então, é assim, sabe, eu ajudo qualquer um, como eu disse. Mas, é assim, eu acho que tudo isso foi bem importante. Porque teve muito treinamento aqui, muitas coisas assim que me E isso preparou. que mais se motiva? Seria o que mais se motiva dentro da Cardosh, na parte de Realtor, de crescer mais, continuando com os treinamentos, o que mais te motiva? O que você acha? Eu gosto desse trabalho, eu gosto dessa carreira. Você gosta da carreira? A carreira realmente é uma coisa que eu posso fazer até eu morrer, né? Você não para nunca. Porque tem que gostar do que você faz, né? Sim. Você tem que chegar a um ponto que o que você está fazendo, você tem um passion, né? Paixão para o que você está fazendo. Então, se você sente que você está fazendo um trabalho só para ganhar dinheiro, mas você odeia ir para o trabalho, sabe? É difícil. Eu sei que muitas pessoas estão nessa situação. Muitas. Eles vão para o trabalho porque não tem outra opção. Eles têm que pagar as despesas e não pode escapar dessa vida. Eu posso falar que eu realmente, de todas as coisas que eu já fiz, eu gostei disso mais do que qualquer outro tipo de carreira. E se alguém quer começar em real estate agora, qual que é o conselho teu? Olha, eu vou te falar que você tem que ter... A palavra em inglês é grit. Você tem que ter... Você tem que entender que do início, se você for abrir uma empresa, pode ser 1 ou 2 anos até você realmente estar ganhando todo o dinheiro que você botou dentro da empresa, o investimento que você fez. Seu ROI, vamos supor. Sim. Então, para você ter um return no seu investment, você tem que estudar. Você tem que saber como explicar uma coisa para um cliente se eles fazem pergunta. Se eles olhar um contrato e falar, o que é essa parte aqui do contrato? Você tem que saber o que é que está aí no contrato. E isso você está aprendendo tudo aqui? Estou aprendendo tudo aqui. Porque ainda bem. O treinamento vale a pena. O treinamento vale a pena. Mas, então, é assim, todas essas coisas você tem que se preparar, porque você pega a licença, você acha igual, vamos supor, você é advogado. Passou o bar exam, você é licenciado para ser advogado, daí o quê? Passou a prova, daí o quê? Exato. Cai cliente. Cai cliente, não vai cair. Não, você tem que achar um lugar para trabalhar. E daí você tem que saber o que está fazendo, onde é que você... Então, só porque você passou uma prova, aprendendo o dia a dia é bem diferente. Então, você tem que achar um lugar que realmente vai... Que te dê o treinamento inicial para que você possa crescer. Senão você vai ficar parado ou não vai ter pouco retorno ou retorno nenhum, né? Nada. Então, a coisa é que aqui todo mundo me ajudou. Todo mundo. E tem corretor que estão aqui 26 anos, igual a Ana. Nossa, a Ana, ela me ajudou tanto já que eu não posso... A Ana é um barato. Realmente, ela me ajudou pra caramba. Tem um vídeo da Ana também. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo da Ana. É muito bacana a experiência dela. 26 anos. É uma pessoa que eu posso ligar... Mais tempo que eu. Eu estou há 20 anos no mercado. Ela está há 26. E está aqui com a gente, na Cardosh. Ajudando o Edgar, ajudando todo mundo também. Então, para ter equipe assim, que vocês conhecem um e o outro, você não é só um Rambo sozinho, o Rambo, né? Só correndo aí sozinho, não é assim. Realmente, você precisa da ajuda dos outros. Você precisa de uma equipe que vai te apoiar e, sabe, que vai estar aí junto contigo. Um broker que atende o celular quando liga, sabe? É verdade. Precisa isso, porque tem vezes que você tá lá, cliente tá... Tem cliente que, sabe, eles... vai dar certo, não vai dar certo. E quer a resposta aí na hora. Se você não tem resposta, não pode ligar. Ou no mínimo, calmar eles. Falar, olha, vamos com calma. Deixa eu explicar isso para você. Você, para fazer isso, tem que saber o que você está dizendo. Exatamente. Então, para você saber isso, você tem que treinar. Você tem que estudar. Você tem que, sabe... You have to develop yourself. Você tem que, exatamente. Você tem que aprender. Isso é uma pergunta que a gente vai fazer para ele agora. Qual seria a mensagem que você deixaria para quem está nessa carreira e como crescer? Mas acho que você acabou de responder. A parte do treinamento é uma grande chave para realmente ter sucesso no real estate, né? E eu acho que se você faz o treinamento e não se preocupa se as coisas estão perfeitas. Eu sou uma pessoa também que quer que tudo seja perfeito. Eu sou uma pessoa assim. Eu também gosto disso, mas é praticamente impossível. Só vai e faz. Eu não sei o que é o script, o que eu falo. Cara, só liga. Liga para eles, vê como é que você pode, como é que eu posso te ajudar. Sabe, tenta ser o amigo, não tenta ser vendedor. Sim, exato. Isso é muito importante. Não tentar vender nada. Você tenta vender, o pessoal sai correndo.
Exatamente. Não pode tentar vender. Então, é assim, tenta ser o amigo e pratica e tenta só ajudar os outros. Com isso, a experiência, você vai aprender muito mais rápido realmente só indo lá, botando a mão na massa, do que tentar fazer 1000 cursos online, de YouTube, assistindo todos esses vídeos. Tudo isso não vai cair a ficha até você realmente começar a fazer as coisas. Exatamente. Bom, nosso tempo já está chegando ao fim, mas antes... Já? Mas antes quero agradecer o Edgar por estar aqui com a gente. E, Edgar, se quiser deixar um recado para o pessoal, falar mais alguma coisa, corretores e quem esteja até assistindo, essa aqui é a sua câmera, você pode falar direto para eles. Não, eu só realmente queria te agradecer. Desde o início, desde que eu comecei nessa carreira aqui, era só, assim, apoio, treinamento, tudo para ver que cada um aqui tem sucesso, né? E não estou dizendo que se você vem para um lugar igual Kardashian, né? Você vai ver que aqui realmente as pessoas querem cuidar de um e o outro. Tem esse apoio. Isso é super importante na sua carreira. Se você começar na carreira de ser corretor e você, sabe, você chega num lugar que você tem só sua mesinha lá e não tem ninguém, você não chega resolve lá, nada. Não vai dar em nada. Você pode assistir 1000 vídeos. Eu fiz tudo isso também. Eu estava assistindo vídeo, não me fez nada. Até eu sentar aqui, perguntar minhas perguntas, todo mundo me ajudar, eu fazer as ligações, tem as pessoas me corrigindo e tudo assim. Aí que você realmente vai aprender e vai ter um sucesso e todo mundo vai estar feliz. Muito bom. Muito Essa é a minha mensagem. Obrigado e também eu agradeço muito por todas as oportunidades aqui. Eu realmente agradeço. Muito obrigado, querido. Ótimo ter você aqui. Vamos ver se a gente faz mais uma vez. E você deixa seu like, inscreve no canal e até a próxima.